Oi, Olá, boa Diniz. noite. Boa noite, tudo bem? Nossa, que... Ah, liga a luz. Muito bem. Isso, estava escuridão. Agora ficou Eu estou claro. vendo o chapéuzinho do seu numeriano. Estou vendo o Tá lá chapéuzinho do meu seu numeriano aí. chapeuzinho, o terço da tia, Olha só, cheio de minha, lembranças e minha significados. caixinha de memórias. Oi, Dr. N. Gente, vocês estão É, me escutando? muito bom. Então, Só eu não vou estou estar te vendo, você está aqui, no viu? escuro, acende a luz, liga a luz. Eu estou dentro do carro, não vou poder acender luz. E agora, hein? Tá dentro Agora do não. carro? Estou dentro do carro. Que Doutora, como que feio. chama a instituição que define essa... WHPCA. A da... Não, eu sei, WHPCA. mas eu queria a pronúncia. The Ah, World você erra Radio tudo o High... nome, é Worldwide Association Palliative Care, alguma coisa assim. É uma instituição não governamental, Não, mundial, né? eu sei. Eu só queria. Eu É vou muito falar. comprida. Fala a É, sigla, WHPCA, essa instituição não governamental, entendeu? uhum. De boa. Dimos, Oi. Jimmy, aí você segue em frente. Eu acho que você não precisa dar fala, sabe? Igual a gente comentou, tá? Tá, Wagner? Que o Jimmy é moderador, né? Não precisa de quê, doutora? Assim, eu acho que assim, a gente deixa o Arthur com o tempo, né, dele, tranquilo. Eu não sei nem se ele está na sala já. Sim, não, ainda não entrou, não. Eu falei com ele, mas ele ainda não entrou, não. Vocês combinaram o Doutora, tempo? Ah, eu pedi para ele fazer a biografia dele. ai, que legal. Aí, olha só. Médico de família da comunidade paliativista e mestre em cuidados paliativos. Atuando na UBS 8, Vale do Amanhecer, Planaltina e de Brasília. Meu currículo de vida sou potiguar de Mossoró e já rodei o Nordeste, passando pelo Ceará e Pernambuco, antes de virar candango. Sou filho de Maria e José, pai de plantas, escritor, amante de uma rede na varanda, um bom café e um livro para acompanhar. Ai, gente, que fofo, que legal. Adorei. Eu vou Já falar me um passou pouquinho esse currículo. da biografia. Ah, entendi. Aí você deixou ele falar, né? Você deu um tempo de fala para a apresentação dele. Eu perguntei, ele perguntou, eu falei que o tempo total é 1 hora, né, Wagner? Mas que isso Geralmente, fica muito cansativo, né? fica. Aí o Até que que às você 8 pensou, horas. Jimmy? O que que você pensou? Não, Isso, mas assim, o que que você pensou? eu pensei em fazer a apresentação, falar do Dia Mundial e deixar ele falar. E depois que ele falar, a gente volta com os comentários em cima da fala dele. Então tá. Aí a gente faz algum comentáriozinho, tá, Wagner? Né? Falando, né? A gente vai agradecer também, né? No final, né? Comentáriozinho não, né? Você e Elisa tá para falar, né? Comentáriozinho não, tá? Não, elas decidiram que elas não vão falar, Wagner. Porque senão a Ó, gente vocês não rouba podem decidir as coisas dele. sem falar comigo, não, tá? Como é Inclusive, isso que... aqui está sendo gravado, vai para o YouTube do IDETEC, então aqui não dá para ser assim, a gente achou e pronto, não. Não, porque o que a gente pensou é que a gente convidou o palestrante para dar mais tempo para ele falar. O Jimmy vai falar do Dia Mundial e a Eu gente vai só fazer vou. alguma consideração da fala dele, Wagner. Foi o que a gente pensou. Algumas considerações em cima da fala do nosso convidado. Depois a gente conversa sobre isso. Então, tá bom. Bom, vamos fazer o que está planejado. Jimmy, aí a hora que o Arthur entrar, ele vai ter apresentação de slide? Ele não me falou. Aí eu vou fazer a abertura, passo a palavra para você, te apresento e você dá continuidade, tá bom? Tá.
A Elisa acho que está entrando aí também. Gente, eu procuro essa região aqui. Obrigada, seu lindo. E amanhã, Jimmy, aproveitando a deixa, amanhã passa lá na sala para preencher o negócio do Senalba, tá? Para a gente mandar um pacote só.
Boa noite, pessoal. Oi, Arthur, boa noite, seja bem-vindo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa Graças a noite. Deus. Boa noite. Você vai apresentar slide, Arthur? Vou colocar aqui agora para fazer o teste. Tá aparecendo aí? Sim. Tá. Tá ótimo. Jimmy, Você está ouvindo Oi. bem? a Nós Wagner estava estamos te com tanto ouvindo. medo de eu não entrar, ou de eu me emperrar aqui, eu não conseguia entrar. 15 para 6, eu chegando em casa correndo e a Wagner, cadê você? Entra. Eu falei, meu Deus, será que eu tô... que é 7h15? Ela não confia em mim, Di. Ela nunca confia em mim. Eu Mas deu confio, certo, né? gente, mas os improvisos eles têm que acontecer antes do horário oficial. Nossa, eu enfrentei um trânsito horroroso, buscar a Ana Luísa na escola, convencer ela a ficar com a minha mãe. É fácil, não. Vida de mãe. Deu tudo certo. Deu certo. Eu achei engraçado, achei que ela estava traumatizada daquele último encontro da quarta-feira passada. Gente, a Lara Vilela tá aqui. Que coisa boa, Lara. Ela deve ter saído, entrou e saiu. Já foi a primeira que entrou. Gracinha. Wagner, 19 horas. A gente vai esperar mais um pouco. A gente geralmente dá 3 a 5 minutos de tolerância por conta do trânsito, e as pessoas estão chegando, né? Vamos aguardar mais 3 minutinhos e a gente começa. Já está tudo pronto, né, Arthur? Tudo certo. Então tá. Aguardar mais 3 minutinhos aí de tolerância.
Doutora Ana chegou? Wagner, estou aqui, estou aguardando. Então, vamos começar. Então, boa noite a todos. Meu nome é Wagner, eu sou gerente de Educação Continuada do Hospital Estadual Geral de Goiânia, Dr. Alberto Rassi, nosso HGG. E é em nome do Superintendente do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, IDETEC, Dr. José Cláudio Romero, e da nossa diretora de Ensino e Pesquisa do HGG, doutora Fátima Lindoso, quero agradecer a todos vocês por aceitarem o convite, né, para fazer essa live para a gente, e a todos os participantes que estão aqui conosco. A campanha do Dia Mundial de Cuidados Paliativos deste ano, que traz o tema Não Deixe Ninguém para Trás, equidade no acesso aos cuidados paliativos, tem o objetivo de fazer um apelo para o acesso equitativo até 2030. Como nos outros anos, a data da celebração será no segundo sábado de outubro, que este ano é dia 9 de outubro. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos incentiva a participação de todas as equipes do país a divulgar o trabalho de cuidados paliativos. No HGG, desde 2014, temos uma ala exclusiva para atendimento ao paciente paliativo, denominado Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo, UNAP, que tem feito um atendimento diferenciado aos pacientes que se enquadram nesses critérios, disseminando a filosofia de cuidados paliativos dentro e fora da nossa instituição. Todos os anos, com o apoio da Superintendência do IDETEC e diretorias do HGG, divulgamos o tema não somente no Dia Mundial de Cuidados Paliativos, mas temos uma jornada específica para discutir sobre a temática, uma vez ao ano, além de aulas nas especialidades, cursos e treinamentos, dentre outros. Essa semana temos várias atividades na unidade, chamando a todos os colaboradores, familiares e pacientes a conhecer um pouco mais sobre os cuidados paliativos. E é com muito prazer que eu quero convidar o psicólogo Edmilson Bezerra Vasconcelos, ele que é psicólogo, especialista em psicologia hospitalar e em cuidados paliativos, e é o nosso psicólogo da equipe de cuidados paliativos para coordenar esses trabalhos. Sejam todos bem-vindos. Edmilson, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, Wagner. Obrigado à direção da escola, do hospital, ao IDETEC, por nos permitir, né, e oportunizar esse espaço para que nós possamos levar o cuidado paliativo para a discussão. Como a Wagner colocou, né, esse ano, a campanha mundial de cuidados paliativos traz o tema Não Deixe Ninguém para Trás, equidade no acesso aos cuidados paliativos, e isso é muito importante, a gente discutir e, ao mesmo tempo, a gente atuar em ações onde possam levar o cuidado paliativo ao acesso àqueles que precisam, né? E a gente tem a grata oportunidade de estar aqui hoje, nessa noite, nesse encontro. A gente agradece a presença de todos, sejam todos bem-vindos. Ficamos muito felizes em ter vocês aqui. E ficamos felizes também do Arthur estar aqui com a gente, né? O Arthur que aceitou o convite para estar conosco, discutir sobre esse tema tão importante. E eu acho que vocês vão ter a oportunidade de aprender bastante com o Arthur. E eu vou falar um pouquinho do Arthur. Nós, em cuidados paliativos, nós temos a prática de, ao cuidar do paciente, nós conhecemos esse paciente, né? Geralmente, a gente escuta falar do paciente do 400 e tanto, o paciente do hepatopata, o paciente... Então, a gente rotula o paciente através de um diagnóstico, de um comportamento. E em cuidados paliativos, nós temos o hábito de resgatar a biografia do paciente, né? Então, já não é mais aquele paciente que traz aquele adoecimento, mas aquela pessoa, aquele ser humano que está ali na nossa presença e que está ali em condições para que nós cuidemos dele. E aí a gente chama isso de biografia.
E aí, para a gente estar com o Arthur, acho que é importante a gente conhecer a biografia do Arthur, né? Quem que é esse moço que está aqui conosco? Então, o Arthur, ele é médico de família e comunidade, paliativista e mestre em cuidados paliativos. Ele atua na medicina de família, na UBS 8, que fica no Vale do Amanhecer, em Planaltina, de DF. E ele traz um currículo de vida. Então, quem é, além do médico, quem é o Arthur? O Arthur é potiguar de Mossoró, e segundo ele já rodou o Nordeste, passando pelo Ceará e por Pernambuco, antes de virar um candango, né? Ele é filho de Maria e José, e nomes bem significantes, que traz um peso muito grande, né, Arthur? Ele é pai de plantas, e ele é escritor pelo perfil do Instagram, Ouvindo Gente. Eu acompanho o Arthur. Quem não acompanha, vai lá, passe a acompanhar o Arthur. Ele traz várias informações, várias histórias, vários conteúdos em relação ao cuidado paliativo, em relação à medicina de família e comunidade. Então, não percam essa oportunidade de aprender com o Arthur. E o Arthur, ele é amante de uma rede na varanda, um bom café e um livro para acompanhar. Então, esse é o nosso palestrante da noite, que a gente tem a grata oportunidade de tê-lo aqui e aprender com ele sobre o cuidado paliativo. Arthur, seja muito bem-vindo aqui junto a nós, nessa equipe, nesse espaço do HGG, né, do nosso querido HGG, onde nós temos a grata oportunidade de realizar o cuidado paliativo realmente na sua essência. E aí eu quero registrar a presença das nossas médicas que coordenam o trabalho, a doutora Ana Maria Porto e a doutora Elisa de Oliveira, que estão aqui presentes e participarão mais à frente deste momento. Então, eu passo a fala para o nosso convidado da noite, Arthur Fernandes. Arthur, é com você e, mais uma vez, seja bem-vindo. Fique à vontade. Gente, muito boa noite a todas e todos. É um prazer conhecer vocês da equipe do NAP e do HGG, ainda que com as adaptações pandêmicas necessárias e as suas limitações. Espero que a gente consiga conversar e debater algumas coisas legais sobre o tema do Dia Mundial do Cuidado Paliativo desse ano. Eu fiz questão de fazer uma apresentaçãozinha mais sucinta, para a gente ter mais tempo para trocar ideia no final. Então, o tema é uma chamada, né? Não deixe ninguém para trás, equidade no acesso aos cuidados paliativos, e a gente vai conversar, como já teve o spoiler de Milson aí, um pouquinho antes, sobre histórias das pessoas, e as suas histórias, não só de vida, mas também de doença e as suas relações com esse dito cujo cuidado paliativo. E aí, para começar, a gente vai contar um pouco sobre a história da dor. A dor que talvez seja um dos nossos maiores mobilizadores, incentivadores, catalisadores, enfim. A dor pode receber muitos adjetivos que podem ser interpretados de forma positiva, para além de ruim, desagradável, ou outros adjetivos negativos. Então, Platão já dizia que a dor não surge apenas por uma estimulação periférica, mas também por uma experiência da alma que reside no coração. E para falar sobre essa dor e questionar sobre o que é isso que nos move a estar aqui, né? Provavelmente de Milson, Elisa, Ana e outras pessoas que estão aqui também têm a aproximação com o cuidado paliativo, já estão sentindo nessa primeira semana de outubro uma mudança aí nas suas rotinas, nas suas tarefas, nos seus compromissos. O mês de outubro costuma ser muito particular e muito significativo para nós. Porque existe o segundo sábado do mês para se comemorar o Dia Mundial do Cuidado Paliativo, mas normalmente é um mês muito rico, um mês muito cheio de oportunidades de conversar sobre isso. E o que será que é aquilo que nos move? Eu gosto de lembrar desse poema de Ricardo de Azevedo, que é um poeta nacional, chama Aquilo. Ele é mais ou menos assim: quando aquilo chegou na cidade, teve gente que ficou morrendo de medo. Quando aquilo chegou na cidade, teve gente que vibrou de alegria. Ao mesmo tempo, teve gente que começou a fazer fofoca e disse, não, aquilo não vai funcionar. Quando aquilo chegou na cidade, teve gente que não só vibrou de alegria, mas saiu correndo para contar a novidade que era aquilo, para os amigos, para os vizinhos, para as velhinhas da esquina. Quando aquilo chegou na cidade, teve gente que saiu desesperado e disse, não,
aquilo não pode ser de jeito nenhum. Até que alguém disse, para. E foi correndo esconder aquilo no fundo do coração. Aquilo pode significar muitas coisas para nós, mas em geral, e a gente vai ver isso ao longo da nossa conversa, se assenta aquilo, ou nós assentamos aquilo numa base que podemos chamar de propósito, transcendência, sentido de vida, ou a nossa conexão com a espiritualidade. Talvez aquilo seja que a gente encontra todos os dias ao acordar no espelho do banheiro pela manhã e se perguntar se esse vai ser mais um dia que vai valer a pena viver. Talvez não seja no espelho do banheiro de manhã. Talvez seja quando a gente senta no consultório e encontra alguém que está convivendo com uma doença grave e ameaçadora na nossa frente. Talvez também não seja quando a gente está no consultório. Talvez seja quando a gente volta para casa, para a família. Talvez não seja com a família. Talvez seja quando a gente sai depois do trabalho para o happy hour com os amigos ou com as outras pessoas significativas da vida. Talvez não seja nenhuma dessas situações. Talvez a gente ainda esteja procurando aquilo. Talvez esse encontro sirva para ajudar a mostrar aí alguns caminhos para encontrá-lo. E aí, falando sobre essa biografia e essa história, né, que a dor corre nos seus encontros com as pessoas das quais a gente cuida, a gente vai encontrar essa dor revestida de muitas camadas ou múltiplas máscaras, facetas, como a gente quiser dar o nome. Então, a gente vai poder encontrar essa dor revestida de culpas, de falta de cuidado, às vezes de uma aceitação dolorosa da provável perda em pouco tempo. A gente vai encontrar dores travestidas de preocupação, de negação, de desespero e angústia e do medo da morte. A gente vai encontrar dores que podem ser melhor traduzidas numa palavrinha pequena, de 4 letras, chamada luto. A gente vai encontrar dor em palavras maiores, como a tristeza. Em pendências legais e preocupações financeiras, em conflitos familiares, na falta de sentido, inclusive na raiva. Na barganha, na negociação com essa nossa visão de divindade ou de ser ou algo maior que pode ser poderoso o suficiente para tirar essa dor de nós. Também podemos encontrar a dor na solidão. Especificamente falando da solidão e da saudade, que é prima legítima dela, a gente pode encontrar a dor em um lugar que talvez não esperássemos naturalmente. Porque sim, a dor tem essa dor da solidão tem um componente físico também. E alguns estudos já revelam que o ostracismo ativa áreas encefálicas que podem estar relacionadas à dor física, como, por exemplo, o córtex somatosensorial e a ínsula dorsal posterior. Então, quando a gente está falando sobre uma postura que não é só de solidariedade, que também não é só de fraternidade, é de um sentimento de uma relação mais profunda com o ser humano, que a gente pode talvez traduzir como alteridade, uma tradução daquele princípio africano do eu sou porque nós somos, né? Eu reconheço em você os mesmos direitos do que eu sou portador. É por isso que eu acredito que a sua vida é uma vida que vale a pena ser vivida tanto quanto a minha, que você é merecedor de bons cuidados paliativos até o fim, assim como eu. Quando a gente está falando sobre não deixar ninguém para trás, a gente está falando sobre essa proteção para as pessoas, que é representada classicamente no pallium, né, que é o manto do cuidado paliativo, inclusive nesse sentido social. Sim, estamos falando sobre preocupações emocionais, sim, estamos falando sobre questões relacionadas a crenças e valores espirituais. Sim, também estamos falando sobre sintomas físicos que precisam ser manejados com excelência por equipes especializadas. Mas também estamos falando sobre uma dor social que normalmente não aparece na TV porque não chama tanta atenção. Também estamos falando sobre pessoas que se sentem abandonadas e vivem essa experiência dolorosa de uma maneira muito parecida com a nossa, inclusive em situações de dor física. Então, ao falar sobre o não deixar ninguém para trás, a gente está falando sobre estender esse manto e recordar, além da dor física, emocional e espiritual, da dor social daqueles que necessitam, que têm demandas de cuidados paliativos por conviver com doenças graves e ameaçadoras. Quando falo daqueles, estou falando de pacientes, de seus familiares e das equipes que cuidam deles.
Então, estamos falando dessas pessoas com demandas de cuidado paliativo que não necessariamente vão conseguir receber atenção. Então, a estimativa da OMS de 2018, está disponível lá no site da WHO, da WHO, é que mais ou menos 40 milhões de pessoas no mundo vão precisar de cuidados paliativos anualmente, nessas projeções de 2019, 2020 e 2021. Essa avaliação não foi refeita na pandemia, provavelmente ela é maior. E dentro dessa estimativa de mais ou menos 40 milhões de pessoas com demandas de cuidado paliativo, a subestimativa é de que apenas 10 a 15% delas vão encontrar os cuidados paliativos que precisam. Então, existe ainda um lastro muito grande de pessoas que estão, sim, sendo deixadas para trás. É por isso que um espaço como esse é tão importante. E aí, caminhando para frente, depois de falar sobre a solidão da saudade, eu queria apresentar um pouquinho de um outro sentimento que anda perto da dor, muitas vezes, que às vezes também é confundido com ela, mas que precisa ser olhado com um certo cuidado diferente. Quando a gente está falando sobre dor, inevitavelmente relacionamos afetivamente a lembrança do sofrimento. É verdade que a dor pode ser desencadeada no nosso corpo por, normalmente, estímulos externos, quer dizer, percebemos a dor através dos nossos órgãos dos sentidos. E o sofrimento, no final das contas, pode ser, talvez, uma interpretação dolorosa, depois de ter passado por algum nível da nossa racionalidade. Eu gosto de fazer essa analogia entre emoções e sentimentos, como dor e sofrimento. As emoções são fruto dos nossos órgãos dos sentidos, dos nossos 5, para quem tem 5, porque tem gente que tem 6. E os percebemos assim, tanto a dor quanto as emoções. Os sentimentos são um pouco mais trabalhados, então eu gosto de pensar que talvez os sentimentos sejam emoções temperadas com algum nível de razão. Emoções temperadas com razão faz sentido para mim, porque esses sentimentos, essas emoções são processadas em algum nível do nosso sistema nervoso central, seja ele mais visceral, seja mais consciente, e representam a nossa resposta. E o sofrimento funciona mais ou menos assim também. Então, enquanto a dor pode transitar e a gente normalmente consegue apontar com o dedo onde ela está presente, o sofrimento costuma ser esmagador. E é por isso que as descrições sobre o sofrimento, ou as experiências de sofrimento humano, são recheadas de palavras como peso, ou angústia, ou sufocamento. A dor pode ser mutilante, no sentido de que, por ter essa relação com a experiência sensorial, ela representa, muitas vezes, perda da função. É uma experiência dolorosa tão grande que parece que existe uma desconexão entre a parte do nosso corpo, por exemplo, que está doendo, e o restante. O sofrimento é desintegrador. Qual seria a diferença? Na mutilação, existe uma perda de uma conexão que existia. Na desintegração, existe a ausência dessa conexão. Talvez seja um nível mais profundo aí de despedida, né, dessa conexão. Enquanto a dor pode ser mais descrita como uma percepção presente, normalmente a dor é um estímulo, um conjunto de estímulos álgicos que transita por vias nervosas diferentes, algumas mais rápidas, como as vias alfa, algumas mais lentas, como as vias gama, e elas ativam o nosso sistema nervoso central no sentido de nos fazer buscar ajuda. O sofrimento costuma ser sempre subjacente. Enquanto a dor é aquela coisa que nos cutuca, o sofrimento é aquele peso que a gente carrega na mochila das costas. A dor normalmente está relacionada à nossa percepção da matéria e à nossa cognição, à nossa capacidade de reconhecer que algo está errado na nossa experiência com esses 5 órgãos dos sentidos e a nossa disposição de pedir ajuda para que esse algo errado seja resolvido. Sobre o sofrimento, talvez esteja mais dentro de um campo de areias movediças aí que a gente pode chamar de mágoas, que se relacionam com aquelas angústias que eu citei antes. A dor pode ser localizada, apesar de também poder ser difusa. Mas o sofrimento costuma, esse sim, ser descrito como difuso, tipo da coisa que a gente não consegue apontar. A dor, em geral, por estimular o sistema nervoso central a buscar ajuda e resolução, necessita falar. E é por isso que não existem só percepções dolorosas, mas também existem comportamentos dolorosos.
sejam comportamentos verbais ou não verbais, mas que, em geral, estão no estado de excitação, de busca, de ativação de quem somos nós em busca de alguém que possa nos ajudar. E aí, enquanto a dor necessita falar, o sofrimento que representa essa desintegração do sentido tende ao silêncio. Por isso que a dor costuma gritar e o sofrimento costuma chorar baixinho. E quem será que é o afetado? Quem será que são os afetados por essas experiências de dor e sofrimento de quem a gente está falando? Talvez possamos colocar todos nós aí na representação dessa primeira figura, em especial as pessoas que estão convivendo com doenças graves e ameaçadoras, mas sem esquecer que, enquanto Dona Maria e o seu José tem Edmilson como psicólogo, Edmilson tem Dona Maria, seu José, Dona Francisca, seu Roberto, seu Expedito e Dona Roberta. As equipes precisam ser lembradas, né, de que, sim, elas também merecem e precisam de cuidados. Talvez as que estão mais sujeitos a sofrer mais por essa relação entre a dor e o sofrimento sejam as pessoas que ainda não conseguiram, ou que estão no processo mais inicial, mais introdutório, de fazer essa conexão entre o que é emoção e o que é sentimento, entre o nível mais sutil e afetivo e o nível mais objetivo e pragmático da racionalidade. E aí existe uma caminhada que provavelmente pela qual a gente está passando agora até que não deve ser uma linha de chegada, porque, no final das contas, a linha de chegada, para quem acredita que essa experiência física é a única, é o final da vida. Para quem não acredita, existem outras linhas de chegada diferentes. Mas esse estágio aí talvez seja o estágio de maior autoconhecimento, de maior conexão com o nosso propósito. E aí fica aquela pergunta quando a gente se questiona sobre esse tema do Dia Mundial do Cuidado Paliativo. Quando o nosso paciente nos olha, o que será que ele está vendo? Será que ele está vendo uma pessoa realmente comprometida a olhá-lo de forma integral? E quando a gente olha aquela outra pessoa que está do outro lado do nosso birô, será que a gente de fato reconhece alguém que não só tem uma doença grave e ameaçadora e não só sofre por causa dela, e não só tem uma família que também sofre, mas será que a gente olha, enxerga a pessoa por trás da doença? E eu pergunto isso porque a gente sempre está fazendo esse tipo de escolha, né? Quando a gente encontra alguém numa relação de cuidado, a gente está fazendo uma escolha, na maioria das vezes automática, entre enxergar com lentes que veem a doença em primeiro plano, ou trocar essas lentes por outras que conseguem ver a experiência de adoecimento em primeiro plano. E aí eu acho que não deve ser surpresa para ninguém que os nossos cursos de graduação de todas as categorias da área da saúde nos formam ao longo dos 4, 5 ou 6 anos para aperfeiçoar muito da primeira lente, para enxergar a doença em primeiro lugar. E não nas lentes do adoecimento, da experiência de adoecimento de alguém. E eu sempre lembro de uma professora de anestesiologia, que também era especialista em cuidado paliativo, que dizia que até naquela época em que ela estava dando aula para a minha turma, ela lembrava do trauma da residência da anestesiologia, quando ela escutava os colegas cirurgiões dizerem: olha só, tem que terminar esse café aí rápido, porque está subindo 2 vesículas lá para o centro cirúrgico. E ela ficava com aquela imagem fixa na cabeça de 2 vesículas em 2 macas subindo no elevador, dissociadas da experiência de ser uma pessoa. E aí, enfim, a gente faz essas escolhas e, além de escolher a forma de olhar a pessoa, a gente escolhe como acompanhá-la. A gente escolhe como acompanhá-la porque o desfecho, esse a gente não tem como prever necessariamente, apesar de ser capaz de predizer em algumas situações. O desfecho pode estar em qualquer lugar, entre a cura ou a morte desse corpo, dessa experiência física. Mas ele cursa, como nós, né, profissionais de saúde, costumamos descrever, evolui em tempos diferentes. Então, vai existir aí um tempo do relógio, que é aquele que todos nós conhecemos e ao qual somos todos submetidos muitas vezes, que é o dito tempo de Cronos. O tempo de Cronos para nós hoje vai ser, nesse nosso encontro, 1 hora entre as 19 e as 20, que a gente vai bater um papo, conversar mais um pouco. Talvez 1 hora de Cronos, 1 hora desse tempo do relógio, para nós não signifique muita coisa. Mas para uma pessoa com uma doença grave e ameaçadora, com sintomas descontrolados, pode ser insuportável. Ainda existe um outro tempo, um tempo que
se olha através do sentido do qual ele é recheado, que é descrito como um tempo divino, um tempo de Deus, que seria o tempo de Kairos. E aí, esse tempo de Kairos, sim, é mais difícil de nos conectar. E é mais desafiador ainda, não só nos conectar com o nosso, mas nos conectar com o do outro. Caminhando mais para frente, será que dói em todo mundo da mesma forma? E aí eu não podia não puxar a sardinha para a medicina de família e comunidade, para essa percepção de mundo que somos ensinados a ter, quando reconhecemos que algumas pessoas podem sim desenvolver suas autopercepções do estado de saúde, independente da existência ou não de doenças. Mas ainda assim, apesar das doenças se repetirem nas pessoas, cada uma dessas pessoas a viverá de uma forma diferente. A isso a gente chama de experiência de doença. Então, provavelmente vocês já sabiam disso, mas eu gosto sempre de falar e tentar fazer a mesma cara que eu fiz quando eu escutei isso pela primeira vez, que é uma cara de choque, mais ou menos assim, de que as doenças não existem. E é verdade. As doenças, no final das contas, aquele clichê maravilhoso dos cuidados paliativos, no final das contas, são conjuntos, né, de conhecimentos sobre etiologia, epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Que algumas pessoas se especializaram, escreveram livros e registraram com nomes, mas elas não existem. O que existem são as pessoas que as portam, e é por isso que a gente vê Dona Maria que tem câncer pegando ônibus, e não câncer que leva a Dona Maria no bolso fazendo isso. E essas experiências de doença representam as conexões das histórias das pessoas com essas abstrações que a gente escreveu num pedaço de papel, carimbou embaixo e disse, toma, que é teu. Então, existem diversas intersecções entre as pessoas que podem ou não se considerar saudáveis, podem ou não ter alguma forma de doença diagnosticada, e independente de ter ou não essa doença, podem já viver experiências de adoecimento completamente diferentes. E ainda tem as pessoas mais desafiadoras de todas, que são essas que estão aqui no meio, que normalmente são pacientes em cuidados paliativos. E outra pergunta que é derivada dessa é, já que a gente entendeu que não dói em todo mundo do mesmo jeito, será que os nossos ouvidos de ouvir e os nossos olhos de ver estão treinados para perceber a dor da pessoa da mesma forma que ela está contando? E aí, na medicina de família e comunidade, novamente, a gente tem um recurso maravilhoso que é o método clínico centrado na pessoa, o MCCP. Eu gosto de pensar na prática ou na execução do MCCP como a navegação em uma zona de incertezas. Para navegar no mar de incertezas, eu, infelizmente, só posso usar o meu barco. A parte boa é que eu encontro os meus pacientes, as pessoas de quem cuido, em outros barcos perto de mim. Infelizmente, número 1, não posso pular no barco deles para ajudá-los a remar, mesmo que eles tenham doenças graves e ameaçadoras e sintomas descontrolados. E todo o meu eu paliativista queira fazer isso. Infelizmente, número 2, a gente também não pode esticar o remo no nosso barco e dar uma forcinha para que eles pulem no nosso, para a gente carregá-los nas costas. E aí, como é que a gente faz para navegar numa zona de certezas cuidando de tantas pessoas assim? Talvez, para mim, essa execução do método clínico centrado na pessoa seja representado como colocar uma lamparina na frente desse meu barco. Conversar com esses pacientes que estão próximos e dizer, eu acho que, no seu caso, talvez seja melhor vir por aqui. Eu posso te acompanhar, mas não posso remar por você, não posso te levar no meu barco e também não posso ir na frente, porque na história da sua vida só cabe um protagonista, que precisa ser você. Mas se você quiser, eu vou ficar feliz de ser coadjuvante. E aí, continuando, será que essa pessoa consegue transmitir esse problema para a gente de uma forma clara, prática e fácil? Será que nós conseguimos entender que ela se relaciona com esse problema de uma forma especial? Ou será que estamos apenas reproduzindo o treinamento dentro do qual fomos inseridos na faculdade, enxergando sinais ou sintomas? Como aquela história da dor, é muito comum que a dor passe na frente, que a dor física principalmente, passe na frente dos outros problemas, né? Todo paliativista
reconhece que quando a gente vai fazer uma escala ou fazer a abordagem do ESAS, por exemplo, da avaliação de sintomas, em cuidado paliativo é natural que os sintomas e os sinais físicos recebam mais atenção, porque é extremamente desagradável ter dor, dispneia, náusea, vômito ou constipação. E não dá para discutir sobre o sentido de viver com alguém que está com falta de ar. Mas é mais importante ainda que aí saibamos, né, que tenhamos a sabedoria de reconhecer que quando a gente conseguir paliar a dor, ela provavelmente vai abrir espaço para outras camadas de sofrimento que estavam por trás, como já dizia Cicely Saunders. E sem esquecer desse cuidador, que pode ou não ser um familiar, ou inclusive pode ou não ser uma pessoa significativa ou importante, que é alguém que merece ser ouvido e também cuidado, estimulando esse paciente e esse cuidador como agente da sua própria cura, já dizia Hipócrates. E essa assistência à dor em cuidado paliativo, sim, demanda competência, medicação e cuidados especializados. Mas essa terapêutica para tratar o sofrimento do outro, ou se dispor a tratar o sofrimento do outro, demanda atenção, aceitação e solidariedade. E essa pessoa é aquela que nos encontra nesses momentos terapêuticos que podem, inclusive, se transformar em consultas mágicas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viver uma consulta mágica, mas na última consulta mágica que eu tive, que foi muito particular, e vocês vão entender por que daqui a pouco, foi um desses momentos que eu gosto de descrever como caramba, eu estou realmente vivendo esse momento aqui agora com essa pessoa. É como se a gente se conectasse de uma forma mais profunda com aquilo que nós escolhemos dizer que é o sentido da nossa vida. E é nesses momentos, muitas vezes, que a gente recebe um refil de compaixão, de conexão com a nossa espiritualidade. Então, uma das minhas últimas consultas mágicas foi com essa pessoa, a pessoa portadora dessa mama, que tinha essa lesão. Ela era camareira de um hotel aqui em Brasília, em 2019. Era vegana, morava sozinha. Ela dizia que morava ela e Deus. Tinha 2 gatos e 2 cachorros. Morava lá no Vale do Amanhecer. Ela começou a apresentar dor no membro inferior esquerdo. Inicialmente ela associou ao trabalho, tomou anti-inflamatório. Essa dor progrediu para o membro inferior direito também e fez ela procurar um ortopedista. Esse ortopedista inicialmente tratou a dor de forma genérica. Em um segundo encontro, pediu uma radiografia, que foi algo suspeita, e precisou que ela ficasse afastada do trabalho. Nesse contexto, infelizmente, ela perdeu esse emprego. E na reavaliação dessa radiografia suspeita, o ortopedista pediu uma ressonância. Na avaliação dessa ressonância, depois de mais ou menos 6 meses do primeiro episódio de dor, ela teve diagnóstico de metástases ósseas de um tumor primário que ela ainda não conhecia. Foi mais ou menos aí que a gente se conheceu. Dezembro de 2020, dezembro de 2019, ela estava passando por isso daí. Em março, abril de 2020 foi quando ela conseguiu essa primeira consulta comigo. E nessa primeira consulta, ela chegou com o resultado da radiografia algo suspeita, o resultado da ressonância muito suspeita, e essa lesão, que havia se desenvolvido nos últimos 2 meses. Que não doía, não coçava, não sangrava, nunca tinha infectado, mas que suas filhas, as filhas da lesão, que eram as metástases, como ela chamava, eram extremamente inconvenientes, que ela já não conseguia trabalhar, já não conseguia andar com facilidade e era frequentemente deixada para trás, porque andava com uma bengalinha. Levantava com dificuldade, sentava com dificuldade, fazia xixi em pé porque não conseguia sentar no vaso e passava, às vezes, 5 dias sem conseguir ir ao banheiro para evacuar, também por essa dificuldade. Como ela morava sozinha, né, ela e Deus, ela não estava mais conseguindo fazer as refeições, os preparados veganos que ela fazia e estava muito incomodada pelo fato de ter voltado a ser ovo-lacto-vegetariana, porque comer ovos, preparar alguma coisa com requeijão e queijo era muito mais fácil para ela.
E ela chegou com esses papéis e com essa história e disse: eu sou paliativa. Foi aí que começou a nossa consulta mágica. Porque a partir desse eu sou paliativa, a gente conseguiu traçar um plano que levou ela, talvez mais ou menos 6 a 7 meses para frente, passando por um mastologista que fez a biópsia e confirmou um carcinoma invasivo, bem mal diferenciado. E alguns trajetos aí através da dipirona, do paracetamol com codeína, da morfina, do laxativo, da medicação para cólica, da medicação para náusea, de uma reconexão aí com alguns amigos que eram próximos, da mudança dela de endereço, de conseguir um benefício, e de um resgate com um irmão, que era bem distante, com o qual ela não tinha muito contato, mas que se reaproximou no último mês, mais ou menos, na última semana de vida. Ela tinha muita vontade de morrer em casa e não queria receber nenhum tratamento ou intervenção desnecessária. Eu atendi numa sexta e a gente combinou de fazer uma nova consulta na próxima sexta. Na próxima sexta, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, que a gente trocava de vez em quando, de, na verdade, uma comunicação de óbito do irmão dela, que dizia que estava pegando o telefone dela pela primeira vez para comunicar para o doutor que a acompanhava que ela tinha falecido naquela manhã, que o velório seria no final do dia, que não ia poder ter muita gente por causa da pandemia, mas que a última noite dela tinha sido em paz. Foi assim que a nossa consulta mágica terminou, mas não foi assim que a nossa relação mágica terminou. Então não dói só na própria pessoa, já respondendo a pergunta que está na tela. Dói um pouquinho na gente também. Para todas essas experiências de sofrimento, é prático, talvez, porque Cicely Saunders deixou esse conhecimento para nós, pensar nas dimensões física, mental, social e espiritual da dor. E pensar na pessoa em primeiro lugar, pois protagonista, lembrando da família, entendendo que essas pessoas, em geral, não estão sozinhas no mundo, mas lembrando de nós enquanto equipes, né, enquanto profissionais que cuidam deles. E aí, talvez, por última pergunta, o que a gente pode fazer? Né? Se eu fizer uma outra analogia de que somos todos plantas com emoções difíceis, e aí o psicólogo presente talvez concorde, que todos deveríamos fazer terapia, nos hidratar bem, procurando um ambiente favorável, uma rede de apoio e pessoas de confiança que nos ajudassem a construir a habilidade de interagir com o mundo, sabendo que tem coisas boas no mundo e tem coisas ruins também, com as quais a gente pode aprender. Vou falar essa palavra só uma vez, porque ela já está sendo tão usada recentemente que ela já virou, assim, quase execrada. É mais ou menos assim que a gente desenvolve resiliência. Mas ainda sobre essas dimensões dessa palavra que eu acabei de citar, rede de apoio, ambiente favorável, pessoas de confiança, existem outras ferramentas ou outros recursos nos quais a gente pode se apoiar, entendendo que as nossas dimensões psíquica, física, existencial, familiar e social estão todas ligadas o tempo todo na nossa essência, o senso de humor, a responsabilidade, a autoestima elevada, a capacidade de formar vínculos e a criatividade são considerados recursos para desenvolver essa habilidade de interagir com o mundo, reconhecer que é possível sofrer nele e aprender através desse sofrimento. Ainda existe um último recurso, que eu deixo para o final do propósito, que é a espiritualidade, essa habilidade de enxergar não a linha de chegada, mas o caminho, onde encontramos esse nosso sentido de viver diariamente. E é por isso que é tão importante falar sobre a biografia, inclusive sobre a anamnese dita biográfica, como um trabalho, que é a forma como nós chamamos lá na minha eterna casa, que foi a Enfermaria de Cuidados Paliativos do IMIP, lá em Recife, que é afetivamente chamada de casinha. A anamnese biográfica é a forma como chamamos a entrevista lá, que inclui a avaliação da espiritualidade, de outras dimensões, né, para tentar entender a integralidade do que é ser humano, que está disponível no trabalho, para consultar depois aí na revista. Então, como é que a gente pode agir para não deixar as pessoas para trás? A questão de uma racionalidade
progressiva e responsável, uma responsabilidade que entende-se em constante expansão, e uma resistência, entendendo que ainda não temos uma política nacional de cuidados paliativos. É verdade que ainda existem iniciativas, que já existem iniciativas iniciais em muitos estados e municípios, mas elas ainda não são suficientes para garantir capilarização desse cuidado paliativo nas 5.550 unidades do SUS, que são cada uma das cidades desse país. E é por isso que é necessária tanta resistência para não deixar as pessoas para trás. Então, muito obrigado. Fiquem muito à vontade para a gente bater nosso papo, nossa conversa. E encontro vocês no Ouvindo Gente, lá no Instagram. E nas páginas desse livro, que vocês podem encontrar fácil na Amazon, formato eletrônico. Só apontar a câmera aí para o QR Code. É um conjunto de histórias sobre esse viver e o morrer na casinha, que foi esse lugar afetuoso onde me criaram paliativista. E entre uma história e outra, vocês vão entender também por que eu falo tanto sobre as consultas mágicas. Essas histórias são recheadas, né, entre uma e outra aí, por desenhos feitos à mão por um paciente que faleceu conosco, que não se considerava desenhista, mas era, e cujo grande sonho era fazer uma exposição. Não conseguimos fazer em vida, mas conseguimos fazer de forma póstuma. E aí ele está imortalizado. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade. À disposição. Arthur, a gente que agradece, eu acho que a gente teve uma consulta mágica aqui com você também, né? Aprendendo tanto com as suas histórias, que com certeza trouxeram reflexões, né? Pelo menos para mim, foi bem reflexiva, né? Eu penso que toda medicina ela deveria ser uma medicina clínica centrada na pessoa, né? Ela deveria realmente estar cuidando desse ser humano como um ser humano e não como uma pessoa que está ali somente com um órgão adoecido, uma parte do corpo adoecida. A gente vai deixar aberto para os nossos participantes fazerem perguntas, mas antes eu quero passar a fala para as nossas companheiras, a doutora Elisa e a doutora Ana, para que elas também possam fazer as suas observações. Doutora Elisa, estou te enxergando, então, se você quiser começar. A doutora Ana abriu o áudio dela. Então, eu estou aqui me recuperando. Eu também tive uma consulta mágica agora há pouco, viu, Arthur? E aí, por isso, estava no carro, mas estava vendo, te ouvindo. E assim, como faz sentido, né? Como faz sentido ouvir tudo isso que você falou. É impossível não entrar nessa conexão. E como me emociona conhecer seres humanos assim, sabe? Como faz sentido me sentir ouvida, te ouvindo. Sentir que o cuidado paliativo também não deixa quem cuida para trás. Ele promove vida na vida de quem cuida. E realmente todas as vozes passam a ser ouvidas. As nossas vozes também são ouvidas. Então, obrigada primeiro pela sua fala. Ultimamente eu ando querendo colecionar um monte de caixinhas e você vai para essa caixinha. Já tinha tido a oportunidade de te ouvir no curso da Terapia da Dignidade que nós fizemos recentemente. Quando o Jimmy propôs o seu nome, eu disse isso a ele e achei que ia ser incrível, porém você conseguiu me surpreender. E a gente precisa muito, né, dessa escuta, de recuperar o nosso papel, né, na vida dessas pessoas, poder voltar a cuidar dessas pessoas dessa forma integral, com o tempo que elas precisam, que elas merecem, olhar para que essas pessoas possam realmente serem cuidadas, terem equipes e pessoas
dispostas a cuidar delas. E isso faz todo sentido. Por isso que, às vezes, a gente fica tão indignado quando a gente escuta alguém falar assim, essa pessoa não aceitou cuidados paliativos, essa família não aceitou cuidados paliativos. Isso é um trabalho que a gente até tem feito, porque isso, no começo, mexia muito com a gente. E aí a gente mudou. Não, ela não entendeu, porque não tem como não querer ser cuidado, receber esse cuidado, que te olha por inteiro, em todas as dimensões, que estica esse tapete, né, que você diz, que te envolve com esse manto, que te olha como ser humano. Impossível. E é super importante que a gente escute todas essas vozes, que a gente tenha cuidado paliativo de qualidade, que a gente tenha equidade nesses serviços, para que todas as pessoas recebam esse cuidado. É direito. Então, por isso que às vezes a gente fica indignado, né? Porque é direito. É direito. Essa modalidade assistencial é direito. E todas as pessoas deveriam receber cuidados paliativos. Deveriam ter direito de ter acesso a cuidados paliativos, a receber aquilo que elas realmente precisam. Só compartilhando para finalizar e dar espaço para todo mundo ter oportunidade de fala e que a gente também tenha oportunidade de escuta. A gente recentemente teve uma consulta mágica com uma índia de uma tribo que acabou indo parar na UTI e que ninguém conseguia se comunicar com ela. Isso gerou muita aflição. Ela recebendo aqueles cuidados intensivos, muito assustada, muito apavorada, foi quando então a equipe de cuidados paliativos foi chamada. E aí nós olhamos assim, a gente não sabia falar o dialeto dela, e a gente se comunicou mesmo assim. O Jimmy estava junto, a gente se comunicou, a gente teve acesso ao nome da tribo, e a gente se comunicou pelo celular, usando a tecnologia, colocando músicas que eram relacionadas à tribo, e a gente se comunicou, fazendo tranças, fazendo carinho, ajudando ela a se alimentar. Isso é escuta, isso é permitir que ninguém fique para trás. Então, a gente pode cuidar das mais variadas formas, desde que a gente se abra para isso. Eu acredito muito nisso. E, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Que venham muitos outros encontros. Doutora Elisa? Doutora Elisa, acho que aconteceu alguma coisa. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, eu quero registrar aqui, né, a presença da equipe de profissionais do hospital que está aqui conosco. Quero registrar a presença dos nossos técnicos de enfermagem que estão acompanhando aqui a nossa live. Isso é muito bom. A gente fica muito feliz de ver aqui o nomezinho deles. E queremos agradecer de coração uma pessoa que sempre nos dá a oportunidade de poder fazer no HGG esse espaço de escuta e de cuidado, que é o Dr. José Cláudio. Né? Eu acredito que ele esteja aqui junto com a gente. Então, a gente fica feliz de ter um hospital onde a gente tem um espaço de mostrar um jeito diferente de cuidar das pessoas, né? Que essas pessoas elas sejam enxergadas, que elas sejam escutadas, né? Nós tivemos vários casos nessa nossa história aí de cuidado paliativo no HGG, onde nós resgatamos histórias, onde nós resgatamos vidas antes dessas pessoas partirem, né? Eu me recordo de um senhor que ele falou assim: eu nunca fui tão bem tratado como eu estou sendo tratado aqui dentro do cuidado paliativo, né? Nós resgatamos pessoas que não tinha ninguém, mas ele tinha uma fotinha guardada dentro do seu saquinho,
que era a foto da filha, onde ele tinha uma carta escrita para essa filha. Nós resgatamos pessoas que tinham 15 anos, que não falava com o irmão, e de repente ele acorda e diz: Deus esteve comigo e me perdoou. Eu preciso pedir perdão, né? Eu preciso falar com meu irmão, eu preciso ter essa oportunidade. E a gente teve a oportunidade de resgatar esse irmão do interior de Goiás. Ele veio e fez as pazes, se reconectaram, e esse senhor pôde ter uma morte em paz, né? Realmente, aquela dor dele foi tratada, né? Aquela dor espiritual. Então, é muito bom quando a gente ouve pessoas que, como você, Arthur, que traz essa esperança em nosso coração, e que essa sementinha do cuidado ela possa brotar aí no coração de muitos profissionais de saúde, né? Aqui a gente tem residentes que passaram por nós na ala. Isso é muito bom. Se eles estão aqui é porque, de certa forma, essa sementinha ficou ali no coração de cada um deles, né? Doutor José Cláudio, agora eu estou enxergando o senhor. O espaço está aberto, se o senhor quiser falar para a gente aqui também, é um prazer ter o senhor aqui conosco, viu? Então, gente, a gente só tem a agradecer, né? Nós vamos continuar a nossa semana com ações, né? Que desperte esse olhar do cuidado. Lá na nossa... O doutor José Cláudio, ele é muito poético, né? Então, você vai encontrar dentro do hospital, Arthur, quando você tiver a oportunidade de conhecer o nosso hospital. A gente tem arte, a gente tem música, e nós temos um jardim que chama o Jardim da Solistência. E lá no jardim, nós temos uma árvore que, né, a gente agradece que a Wagner, que se disponibilizou do seu tempo, do cuidado que ela tem conosco também. E essa árvore, a árvore da vida, está lá para você deixar registrado ali o seu sentimento, deixar registrado uma memória, talvez em uma palavra, uma pessoa que deixou saudade em seu coração e que nesse momento não está aqui mais conosco e não pode ficar para trás, né? Então, participem. Amanhã nós temos o sarau também, amanhã no período da tarde, e aí a gente encerra a nossa programação do Dia Mundial de Cuidados Paliativos dentro do HGG. E como o Arthur ele começou com a fala dele foi tão inspirada, né? E ele começa trazendo um poema e durante toda a fala dele eu me recordei de um poema que eu busquei aqui, eu não tenho ele, eu não sou muito bom de memória, mas eu trouxe esse poema para deixar registrado toda a nossa gratidão em nome de toda a equipe de cuidados paliativos que está aqui presente, né? A nossa nutricionista entrou agora há pouco, a Camila, que bom. Em nome de toda a equipe, eu quero deixar através de Cora Coralina, o nosso agradecimento e a nossa gratidão por todas as pessoas que promovem essa oportunidade do cuidado, né? Que diz, talvez vocês conheçam, né? Então, em todo momento eu fiquei pensando nesse poema dela, através da fala do Arthur. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. E o que faz com ela, e o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Cora Coralina. É com essas palavras de Cora Coralina que a gente deixa todo o nosso agradecimento a você, Arthur, aos participantes, né, a toda a diretoria do nosso hospital, que nos permitiu com que esse momento, esse espaço,
pudesse acontecer aqui agora, nesse momento presente. Se a gente não tem mais nenhuma observação, nenhuma pergunta, a gente vai encerrando Jimmy, aqui. Oi? Jimmy, só agora, quase chorei aqui. Não, mas dá tempo. Eu falo para você, passo a palavra para você. Desculpa, cheguei a. Doutora Ana chorou de emoção, eu não sabia se eu chorava de emoção ou de agonia, né? Quando a internet na minha casa está muito instável. Arthur, eu só não podia deixar de te agradecer. Eu não tinha ainda escutado a sua fala em outros momentos. E eu fiquei relembrando vários pacientes meus em que a gente precisou olhar que a dor fala muito mais do que a dor física, que a gente começa a perceber o quanto o sofrimento chora, né? E eu lembrei de vários pacientes excluídos que a gente acolheu no HGG, pacientes, inclusive, hoje no consultório, que falou de um câncer que tratou, mas que, na verdade, a fala dela não foi de um câncer, foi do marido que a traiu há 40 anos atrás. Então, na verdade, eu penso que consultas mágicas a gente tem a oportunidade de vivenciar todos os dias. Só que a gente precisa de um ouvido para escutar e de um olho para olhar, né? Como você disse. Se não passam batidos, situações que para a gente sejam banais, quantas vezes lá no hospital a gente se deparou com situações que estariam praticamente resolvidas e quando a gente vai olhar a história dessa pessoa, na verdade não tem nada resolvido, né? Que todo mundo olhou para a doença e não olhou para a pessoa. Eu fiquei realmente bem mexida e emocionada com a sua fala, vai ao encontro de tudo que a gente se permite viver nesse período, que a gente ainda vai ter a sorte e a saúde, se Deus quiser, para vivenciar muito tempo ainda. Cuidar da nossa dor, que tem dia que estala dentro da gente também, né? E que a gente precisa olhar para ela. Só peço desculpas realmente porque eu queria estar mais e a internet não me permitiu. Vamos fazer outros encontros. Você está vendo que eu te falei no início que a Wagner estava preocupada comigo e ela tinha razão, né? Obrigada, Arthur. Foi lindo, foi ótimo, foi reflexivo e só reforça para a gente a vontade que a gente tem de continuar. Obrigada. Obrigado, doutora Elisa. Arthur, pode falar. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder conhecer vocês aí também. E para deixar talvez uma última mensagem, eu queria agradecer especialmente a presença de uma categoria que é especialista em resgatar pessoas que nós, muitas vezes em situações de sobrecarga ou de, enfim, né, muitas limitações que temos, inclusive enquanto médicos, deixamos para trás, que são os técnicos de enfermagem que estão aqui. Então, muitas vezes, quando eu lembro dessa referência aos técnicos de enfermagem, eu lembro de uma coisa que uma enfermeira amiga minha me falou, que a enfermagem cuida da intimidade. Então, os técnicos de enfermagem não só não deixam as pessoas para trás, mas eles são tão especialistas nisso, em resgatar as pessoas que são deixadas para trás, que até na hora de dar banho no leito, eles não deixam nenhuma parte do corpo para trás, porque não tem ninguém que dá um banho no leito, lembrando de limpar a parte de trás da orelha, como um bom técnico ou uma técnica de enfermagem. Então, acho que essa também pode servir como uma lembrança para a nossa inspiração, para esse mês do cuidado paliativo. E, mais uma vez, um abraço pandêmico de todos vocês. Obrigado, Arthur, obrigado. Muito bem lembrado, né, os nossos técnicos. Eu quero registrar aqui, eu não tinha visto, mas a presença da nossa diretora de multidisciplinar, Rogéria, que é uma grande parceira aí na realização do trabalho de cuidados paliativos dentro do HGG. E no mais, agradecer a presença de todos vocês, por ter estado aqui conosco, aceitado o nosso convite, né, e o nosso abraço, né, virtual, pandêmico, né, Arthur? A todos, cheio de emoção, de muita gratidão e de muito carinho a todos aqui presentes. Muito obrigado. Uma boa noite para todos, fiquem todos em paz. Obrigada, Obrigado, doutor Arthur. José.
Tchau, Tchau, obrigada. gente. Tchau. Obrigado. Obrigada.